Abrir a sua Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso de número 14. Efésios 4, do 11 ao 14. É um texto bastante conhecido, pelo menos entre a classe pastoral e aqueles que gostam de estudar sobre os dons ministeriais. Tá bom? Vamos lá. Capítulo de número 4, do verso 11 ao verso 14, diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Que todos digam amém. Amados irmãos, o nosso tema de hoje é a importância do ministério pastoral. Muitas vezes nós ouvimos o ano todo mensagens que falam acerca do amor, da regeneração, da salvação, do pecado, sobre as parábolas, e tantos outros assuntos são abordados, mas muitas vezes pouco é abordado esse tema, a importância do ministério pastoral, ou a vida do pastor, a família do pastor. E nessa noite, em homenagem a esse dia dos pastores, eu que sou pastor, gostaria de trazer uma mensagem para edificar a igreja e com certeza também que vai edificar a minha vida também, para que você seja mais ciente, seja melhor informado sobre o ministério pastoral, suas implicações, seus deveres e direitos, tá bom? Então vamos lá. Nesta passagem bíblica, Paulo fala acerca de 5 dons ministeriais que Deus concedeu à igreja, ou seja, que Deus deu à igreja, Segundo ele, Paulo inicia o verso 11 dizendo, ele mesmo concedeu, tá bom? Então Paulo deixa claro que estes ministérios foram dados a Deus com um objetivo específico. Brevemente eu gostaria de fazer um resumo aqui desses objetivos específicos desses ministérios. O primeiro ministério que Paulo aponta é o ministério apostólico. Nós conhecemos como apóstolos os 12 discípulos de Jesus Cristo, mas Matias e Paulo, que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e Jesus os chamou para o ministério. Então, qual seria o objetivo do ministério apostólico? Em primeiro lugar, aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 20, olha o que vai dizer o apóstolo Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então foi aos apóstolos que o próprio Cristo deu a responsabilidade deles fundarem a igreja. Então, o ensino dos apóstolos, o ministério pastoral, teve como princípio lançar os fundamentos da igreja. Em segundo lugar, nós entendemos que o próprio Cristo ensinou, discipulou e enviou os apóstolos. Para quê? Para declarar, ou seja, pregar o Evangelho e escrever a palavra de Deus, ou o Novo Testamento. Em terceiro lugar, é preciso dizer que para ser apóstolo de Jesus, esses homens deveriam apresentar, além da palavra, sinais,
maravilhas e milagres. Então, Deus usou a mão desses homens, né, com muitos milagres, ressuscitando mortos, fazendo um paralítico andar, dando vista aos cegos. Ou seja, Deus os usou com um poder extraordinário, o qual não é visto hoje em dia, né? O qual não é visto hoje em dia. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de dizer que era requisito para ser apóstolo, ser chamado pelo próprio Cristo e ter participado do seu ministério, desde o batismo de João até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Eu gostaria, para fundamentar essa afirmação aqui, ler Atos, capítulo 1, verso 21 e 22. Olha o que vai dizer. Atos, capítulo 1, verso 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Tá bom? Então, eram os pré-requisitos, né, para que se pudesse se estabelecer um novo apóstolo, visto que Judas tinha se enforcado. Meus irmãos, nós sabemos que muitos homens têm se auto-intitulado apóstolos, mas nós sabemos que isso é uma farsa. Não existe novos apóstolos. O último apóstolo nós acreditamos que foi Paulo. A Bíblia até vai falar ou conceituar Barnabé, Tito, Silas como apóstolos, mas a palavra apóstolo no grego quer dizer mensageiro. Então eles eram mensageiros da igreja e não apóstolos de Cristo. A Bíblia vai fazer uma diferenciação clara entre os apóstolos de Cristo e os apóstolos das igrejas, ou seja, os mensageiros da igreja. Mas logo após falar sobre o ministério apostólico, Paulo cita o ministério profético. Ou seja, quem eram os profetas? Aqueles que no Velho Testamento traziam uma mensagem direta de Deus, eles recebiam uma mensagem de Deus e informavam essa mensagem para o seu povo, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, que tinham características bem diferentes também daqueles que hoje querem se auto-intitular profetas. A profecia ela tem pelo menos 3 objetivos, que é de consolar, edificar e exortar o povo de Deus. Acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 14 e verso de número 3 apenas. Diz o seguinte, 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Passou disso, não é profecia. Profecia não é para bajular ninguém e não existe profeta de estimação para estar profetizando para ninguém aquilo que aquela pessoa quer ouvir. Outra verdade sobre o ministério profético é que esses homens profetizaram não uma mensagem segundo o coração deles, o pensamento deles, mas eles profetizaram segundo o Espírito Santo os inspiraram. Então, em 2 Pedro, o capítulo 1, verso 20 e 21, olha o que vai dizer o próprio Pedro, o apóstolo Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de particular entendimento, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a verdadeira profecia é aquela que é movida e inspirada pelo Espírito Santo e não por homens. Outra verdade sobre o ministério profético é que no Velho Testamento nós vemos nitidamente como se dava a veracidade de um profeta. Eu gostaria de ler Deuteronômio, capítulo de número 18, Deuteronômio 18, o 5º livro da Bíblia Sagrada. O que escreveu Moisés acerca desse ministério? Capítulo 18,
Ele serve de divisor de águas para o verdadeiro e o falso profeta. Então, Deuteronômio 18:18, nunca esqueça desses versos. Olha o que diz: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos. Ele estava profetizando, ensinando acerca do próprio Cristo, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, o verdadeiro profeta é aquele que fala o que Deus ordena, não o que ele quer falar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, o profeta fala da parte de Deus, e quem desobedece a Deus está desobedecendo o próprio Deus. Mas olha o que vem logo após, no verso de número 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou o que ele falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Veja que no Velho Testamento era assim: se falasse em nome de Deus e não acontecesse, esse profeta era morto. Imagina o que aconteceria nos nossos dias de hoje. Verso de número 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como eu vou saber se o profeta é de Deus ou não é de Deus? Como é que eu vou saber se é Deus ou não é Deus falando? O verso de número 22 responde: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, é fácil. Se o profeta falar e acontecer, foi Deus. Se o profeta profetizar e não aconteceu, não foi Deus. É fácil assim. Só que no tempo de Moisés, o profeta levava pedrada na cabeça. Hoje em dia, eles arrumam um argumento. O irmão não teve fé, o irmão desobedeceu, o irmão não creu. Aqui não tinha isso. O profeta, quando falava, Deus cumpria, porque era Deus falando. Tá bom? Então o critério é esse. Outra coisa que é importante dizer sobre o ministério profético é que os profetas profetizaram até João, ou seja, o ministério profético também acabou. Não existe mais Elias, mais Jeremias, mais João Batista no nosso tempo. Existe o ministério pastoral e de mestre, daqui a pouco nós vamos entrar, e os evangelistas, mas apóstolos e profetas cessaram. Olha o que diz Mateus, é o próprio Cristo dizendo, Mateus capítulo 11, verso de número 13. Olha o que vai dizer o próprio Jesus, é o próprio Jesus falando, tá bom? Perdão, professor, eu estou lendo aqui no lugar errado. Mateus capítulo de número 11 e verso de número 13. Vamos ver a passagem. Estava lendo em Marcos. Mateus 11:13 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, após João não existe novo profeta, não existe nova profecia. Porque não há sentido, porque Jesus vem e cumpre as promessas, as profecias. Lógico que o dom de profetizar, que eu vou explicar agora, ele permanece. Vamos lá para Apocalipse 22:18. Olha a mensagem de Cristo para João, lá em Apocalipse. Apocalipse 22:18. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Qual é a profecia agora? O que está escrito neste livro. Porque no tempo dos profetas não existia o Novo nem o Velho Testamento. O Novo e o Velho Testamento estavam o quê? Sendo escritos. Fundamentados por quem? Pelos profetas e pelos apóstolos. Cessa com a escrita dos apóstolos. E os profetas, os últimos profetas, eles também vivem
no tempo dos apóstolos. Morreram os apóstolos de Cristo e também depois vai morrer os últimos profetas lá no livro de Atos, tá bom? Mas vamos continuar a leitura. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, o que é que o anjo está dizendo? Que ninguém pode acrescentar, mas não existe nova profecia. Toda profecia agora tem que estar amarrada, alicerçada, harmonizada com aquilo que foi escrito. A profecia maior é a palavra de Deus. Então, ainda em 1 Coríntios 14:4, olha o que vai dizer o apóstolo Paulo aos Coríntios. É o último texto que eu quero ler sobre o ministério profético. 14:4 de 1 Coríntios diz o seguinte: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, o ministério profético, o objetivo dele é edificar a igreja. E como é que se edifica a igreja? Ensinando, doutrinando, trazendo a vontade de Deus revelada para o seu povo. Evangelistas, acredito que a maioria das pessoas não tem dificuldade de entender o ministério evangelístico, que são pregadores do evangelho, que não são os pastores da igreja, mas é todo aquele irmão que é conhecido às vezes como missionário, não é? Que leva a palavra de Deus de cidade em cidade, de estado em estado, mas ele não tem a responsabilidade de pastorear, de cuidar. Ele prega o evangelho, Deus salva vidas e ele deixa essas ovelhas a cuidado de um pastor local que vai cuidar e edificar esses irmãos. Então, o próximo quesito aqui, o ministério que Paulo vai citar, são os pastores mestres. Porque no grego, na verdade, não tem essa diferenciação. Eles são pastores e são mestres. Todo pastor, ele, com certeza, ele tem essa responsabilidade de pastorear, que é cuidar, e ao mesmo tempo de ensinar e de pregar o evangelho. Todo pastor, ele é evangelista, pastor e mestre, certo? Ele tem que ter essas três características. Então, os pastores mestres são aqueles encarregados de ensinar a igreja, de pregar para a igreja, de cuidar das ovelhas, como diz, né? Colocar o remédio, tratar as feridas, tá bom? E administrar a igreja, os recursos da igreja, os ministérios da igreja para a glória de Deus. Então, rapidamente agora eu queria trazer qual a importância do ministério pastoral. Por que o ministério pastoral é importante? Em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui para o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, sabe por que ele é importante? Porque foi Deus quem deu pastores à sua igreja. Diga amém. Amém. Não existe igreja sem pastor. Também não existe pastor sem ovelhas. Tem gente que é chamado de pastor, mas não pastoreia ninguém. Então está errado. O pastor é aquele que cuida de ovelhas. E tem ovelhas que dizem que são ovelhas, mas não tem pastor. Então também não são ovelhas, são bodes. O verdadeiro pastor é aquele que tem ovelhas. E a verdadeira ovelha é aquele que tem pastor. Não existe pastor sem ovelhas e nem ovelhas sem pastor. Veja que o texto diz que ele mesmo concedeu. Ele quem é aqui? É o próprio Deus. Deus presenteou a sua igreja, o seu povo, com pastores. Eu gostaria de ler um texto, né, do Velho Testamento, de Jeremias 23, e apenas o verso 4, tá bom? Jeremias 23, verso de número 4, diz o seguinte: levantarei, isso é uma profecia do próprio Jeremias, sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ele está falando isso, fazendo um contraste entre o falso e o verdadeiro pastor.
Ele vai citar o falso pastor no início, né? Verso 23, 1. Ai dos pastores, que são falsos, na verdade, falsos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então, qual é o falso pastor? É aquele que não cuida da ovelha. É aquele que, na verdade, destrói a ovelha, faz o rebanho de Deus se dispersar. Ele divide a igreja. Diz o Senhor, verso 2: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, meus irmãos, existe o falso pastor, existe o verdadeiro pastor. Qual é o verdadeiro pastor? Aquele que cuida das ovelhas, que ama as ovelhas, que alimenta as ovelhas. Tá bom? E outra coisa que é importante dizer é como ser um pastor que agrada a Deus. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos encontrar aqui algumas características ou um perfil traçado não pela igreja que eu faço parte, não pela igreja A, B, C ou D, mas traçado pelo Espírito Santo que inspirou Paulo a dizer qual seria o procedimento de um pastor. Então, no capítulo 3 de 1 Timóteo, olha o que escreve o apóstolo Paulo: fiel é esta palavra, se alguém aspira ou tem desejo do episcopado aqui é o pastorado, excelente obra almeja. Ou seja, quem tem desejo de ser pastor não tem problema. Se ele quer ser pastor, não tem problema, é uma excelente obra. O médico salva a pessoa da morte física, o pastor salva a pessoa da morte eterna. Não é? Os doutores dessa terra cuidam da parte física, mortal, mas não podem cuidar da parte espiritual e eterna das pessoas. Por isso é uma excelente obra. É quando nós vemos pessoas que estavam nos vícios, nos pecados, no adultério, Deus salvando essas pessoas e elas se arrependendo para ir morar no céu, através do canal de pastores que Deus colocou nessa terra para cuidar desse povo, para pastorear esse povo, para apacentar, para passar remédio na ferida. Então, isso nos alegra em ver pessoas que estavam caminhando para a condenação eterna, para o castigo eterno, sem pastores, e Deus levanta pastores para cuidar desse povo e ajudá-los a ir para o céu. Então, fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas a partir do verso 2, olha, a história vai mudar. Porque ele vai dizer, é necessário, ou seja, existe um perfil, existem algumas exigências para se ser pastor. Ou seja, é necessário, portanto, que o bispo ou o pastor, é a mesma palavra, seja irrepreensível nos quesitos ou nesses trechos ou partes que o apóstolo Paulo vai citar a partir de agora. Ele deve ser esposo de uma só mulher, ou seja, o pastor não pode ter duas mulheres. É inadmissível isso, não pode. Ele deve ser temperante, é alguém que é o quê? Apaziguador, não que é nervoso, não que é violento, destemperado, né? Salgado demais ou doce demais. É alguém que é temperante, tá bom? Ele tem que ser sóbrio. Ou seja, ele é alguém lúcido no que fala, no que ensina. Ele é modesto, ele não é alguém importante demais, altivo demais, soberbo. Ele é alguém modesto, é alguém simples, é do povo. Olha o exemplo de Jesus. Jesus andava com pescadores. Jesus era um homem simples. O pastor não precisa ter uma dicção maravilhosa, uma erudição. Ele pode falar simples ao coração de uma criança e ao coração de um doutor, usando palavras simples, inspiradas pelo Espírito Santo. Ele deve ser hospitaleiro. É alguém que sabe receber bem as pessoas, que sabe acolher as pessoas. Ele tem que ser apto, ou seja, preparado para ensinar, porque ele é mestre.
Ele é pastor, mestre. Todo pastor tem que ser um bom professor de teologia, tem que ser um bom professor das Escrituras Sagradas. Ele é o perito da palavra de Deus. Ele é quem tem que dominar a palavra de Deus e ensiná-la. Não pode ser dado ao vinho. Então o pastor não pode ser alguém que vive tomando vinho, tomando bebida forte, se alcoolizando, se embriagando. Não pode ser violento. O pastor não pode ser violento em casa. Tem que tratar com mansidão a esposa, tem que tratar com mansidão os filhos. Ele não pode ser violento. Há uma diferença entre ser homem e ser macho. O homem é aquele que de fato é educado, é respeitador, sabe entrar, sabe sair. Já o macho é aquele que quer as coisas à força, na violência, no grito. E esta não pode ser a conduta de um pastor. Então ele deve ser cordato. O que alguém é cordato? É aquele que sempre está para apaziguar as coisas, para ser ponte de amizade. Tá bom? Ele deve ser inimigo de contenda. Então o pastor não pode viver contendendo, nem contendendo em casa, nem contendendo na igreja, nem com outros pastores, nem com membros de outras igrejas. Ele deve ser alguém que tem amizades e não contenda. Não deve ser avarento. Porque avarento é ser dedicado ao dinheiro, amar o dinheiro, pastorear por dinheiro, só visar dinheiro, só pastoreia a ovelha que tem dinheiro. A ovelha pobre, ele faz acepção. Ele tem que governar bem a própria casa. Ou seja, ele tem que governar a própria casa no sentido que deve criar os seus filhos sob a disciplina com todo respeito. Olha o verso 5 que vai dizer: se ele não governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? O que é que Paulo está dizendo? Se ele não é um bom esposo, um bom pai, ele nunca vai ser um bom pastor. Ele está desclassificado para ser um pastor que pastoreia a sua igreja. Então o pastor, ele deve disciplinar o filho e a filha, né? Com amor, mas ele não pode permitir que seu filho ou que sua filha saia por aí escandalizando o evangelho e fazendo coisas que desagradam a Deus. Caso ele não consiga governar sua casa, governar seus filhos, ele está desclassificado, reprovado para pastorear. Ele não pode ser neófito, ou seja, não pode ser alguém novo na fé. Alguém já disse que para chegar a um pastorado, no mínimo, a gente deveria ter uns 10 anos ou 12 de conversão, tá bom? De aprendizado e de maturidade no evangelho. Por quê? O neófito, ele vai se ensoberbecer, ele vai cair na condenação do diabo, ele vai querer ser mais do que ele é. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Mas eu já queria citar aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e ler para os irmãos do verso 1 ao 4. Olha o que diz o texto de 1 Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre nós, eu presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, Pedro está se identificando com o ministério de pastor, pastoral, presbitério. Olha o verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastorear aqui é cuidar, não por constrangimento, não forçadamente, mas espontaneamente. O pastor tem que desempenhar o seu ministério espontâneo, porque ele gosta, porque ele tem prazer. Como Deus quer. Ele não deve pastorear como ele quer. Ele também não deve pastorear como as pessoas querem, mas ele deve pastorear como Deus quer. Ele tem que fazer a vontade de Deus, não por sólida ganância, né? Não por dinheiro, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados. Ou seja, o pastor não é dono da igreja, o pastor não é dono das ovelhas, ele está apenas ali para cuidar, para ser mordomo das ovelhas. Ele não é o ditador, ele não é o dono, né, das ovelhas, mas ele é o pastor, aquele que cuida. Antes, tornando-nos modelos do rebanho. Então, quem é o modelo do rebanho? É o pastor, é a pessoa a ser imitada. Eu já escutei alguns pastores que foram infelizes numa colocação dizendo: olha, irmão, não me imite não.
Olha, irmão, não olhe para mim não. Se a ovelha não olhar para o pastor, ele vai olhar para quem? Não é? Então o pastor não é perfeito, é verdade. O pastor tem defeitos, é verdade. Mas ele deve ser o exemplo do rebanho. E quando ele errar, ele deve ter humildade de dizer: eu errei, me perdoem, em nome de Jesus, e seguir em frente. Então, logo que o Supremo Pastor, que é Jesus, se manifestar, os pastores receberão galardão, né? A inacessível coroa da glória, porque eles cuidaram do que era não deles, mas de Deus. Mas em segundo lugar, porque é importante o ministério pastoral. Voltemos ao texto de Efésios capítulo 4. Sabe por quê? Porque Deus usa seus pastores para aperfeiçoar a sua igreja. Deus usa o pastor da sua igreja para lhe aperfeiçoar quando você deixa. Quando você quer ser tratado. Não é? Alguém já disse que a ovelha se deixa ser cuidada. Bode da cabeçada. Bode da coice. Se você já viu um pastor cuidando de uma ovelha animal, quando ele chama até pelo nome, a bichinha vai lá, né? Faz carinho, ele faz carinho nela. Mas o bode não. Ele mete o chifre para cima. Ele não quer ser cuidado. Então veja que a partir do verso de número 13, olha o que vai dizer o apóstolo Paulo aos irmãos aqui da igreja de Éfeso. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, pastores são um instrumento de Deus para, através do ensino da palavra, do discipulado, de seus exemplos, ele vai aperfeiçoar, amadurecer aquilo que Deus já deu à ovelha, que foi um dom, deu um talento. Mas muitas vezes ela está usando esse dom e esse talento da forma errada. E o pastor vai dizer: olha, meu filho, segundo a palavra, você deve usar o seu dom assim, o seu talento dessa forma, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Veja que o verso de número 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Então, os pastores que têm de fato responsabilidade e maturidade, eles vão trabalhar para desempenhar, nos crentes, nos salvos, o seu aperfeiçoamento, para eles trabalharem também para a edificação do corpo de Cristo. Então, pastores são como um espelho, para que todos os imitem, assim como ele imita a Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 11: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então, Deus vai usar os pastores para aperfeiçoar a sua igreja, para amadurecer os crentes, para que eles trabalhem para a glória de Deus, para que o seu serviço seja bem desempenhado e que eles edifiquem a igreja. Mas enfim, ou por fim, a terceira coisa que eu queria deixar aqui: por que é importante o ministério pastoral? Porque Deus usa seus pastores para evitar que sua igreja seja enganada por homens cheios de artimanha. Veja o que vai dizer o texto. Olhemos para o texto mais uma vez, o verso de número 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Deus está dando um presente à igreja, alguém para ensinar, para instruir, para que os crentes não sejam como meninos. Você bota o menino, ele fica agitado de um lado para o outro, ele não quer ficar quieto. O crente sem pastor é do mesmo jeito. Um crente que não é bem doutrinado, bem ensinado, ele é facilmente enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos pastores. São como meninos, segundo Paulo, agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Tem um movimento ali, vamos atrás do movimento. Tem outro movimento ali, vamos atrás do outro movimento. Mas ele nunca congrega certinho,
Ele nunca senta, né, no banco de uma igreja, né, para ser pastoreado por um pastor que vai tentar cuidar da vida dele, orientá-lo, para que ele não seja um menino na fé, que não sabe defender a sua fé, que não conhece a Bíblia, que não conhece as doutrinas básicas elementares da fé. Outra coisa que é importante dizer, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que crentes sem pastores são presas fáceis para lobos vestidos de ovelhas, porque esses homens estão por aí soltos. E é um dos sinais, né, dos últimos dias, muitos falsos pastores e falsos profetas e apóstolos estão surgindo. E através de artimanha para arrancar dinheiro do povo, para fabricar falsos milagres, falsas curas, e muitos estão caindo. Por quê? Porque não querem de fato um pastor que os pastoreie, ensinando, disciplinando e fazendo o seu papel, que é aperfeiçoá-los, que é amadurecer para que eles não sejam como meninos levados por todo o vento de doutrina. Por fim, eu gostaria de dizer que crentes bem pastoreados, crentes que se deixam pastorear, ser cuidados, ministrados, são constantes na igreja, são firmes na igreja, dificilmente serão abalados, porque são bem alimentados e bem cuidados pelos seus pastores. Então, essa é a importância do ministério pastoral, porque foi Deus que deu pastores para a sua igreja, para aperfeiçoar a sua igreja, para cuidar da sua igreja e para evitar que a sua igreja caia na mão de impostores que não querem de fato ver o bem das ovelhas, mas querem apenas a lã das ovelhas. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Amém?